Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, muito obrigado, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seiichi Onoye aqui no canal do YouTube. Hoje, quinta-feira, temos atividades da Educação da Vida aqui no nosso canal. A você que já está conectado, muito obrigado por abrir as portas da sua casa para nos receber. Muito obrigado pela oportunidade, né? Você que já está conectado, digite para nós aí no chat de onde você está participando desse evento da Seiichi Onoye, e se você está participando pela primeira vez também, deixe essa informação para nós. Não esqueça também de deixar o seu joinha, o seu like, apertando na imagenzinha do dedãozinho levantado aí, para deixar o seu like na nossa atividade. Hoje nós teremos um bate-papo cujo tema Vivências de Paz com Educação da Vida. Teremos a participação de um preletor fantástico. Vamos deixar um pouquinho de suspense para vocês, para saber quem é esse nosso convidado especial. Queremos agradecer a todos vocês que nesse 1 ano e 1 mês nos têm acompanhado aqui no canal do YouTube. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, vamos então dar algumas dicas para vocês tentarem saber quem é o convidado de hoje. Ele foi ex-presidente da Associação dos Jovens da Seiichi Onoye do Brasil. Primeira dica. Segunda dica, ex-presidente da Associação Fraternidade da Seiichi Onoye do Brasil. Sim, acertou quem disse, preletor da sede internacional, Carlos Alberto da Silva. Muito obrigado, meu querido amigo, preletor Luiz, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando neste programa, com certeza será maravilhoso.
Muito obrigado, né? Bom, conforme foi anunciado, professor Carlos, né, o tema que nós vamos abordar aqui nesse nosso bate-papo hoje é vivências de pais com a educação da vida, né? Então, acho que a gente podia abrir aqui esse bate-papo, né, professor? Muitas pessoas nos acompanham pela primeira vez, então gostaria que o senhor se auto-apresentasse. Muito obrigado. Bom, como foi anunciado pelo nosso querido amigo, né, o preletor Luiz Gomes, eu sou o Carlos Alberto da Silva, tenho 50 anos, casado com a preletora Luzia Aparecida Azevedo da Silva e pai de 4 filhos, a Isabela, Luiz Felipe, o Gustavo e o Carlos Mateus. Estou na Seichonoye desde julho de 1985. Então, a Seichonoye, ela entra na minha vida quando estava com 14 anos de idade, transformando completamente minha vida. Minha relação com os meus pais não era nada boa, eu tinha muitos complexos de inferioridade e até os 14 anos de idade eu havia tentado o suicídio por 3 ocasiões. E num dos momentos talvez mais difíceis de minha vida, que está ligado a relacionamento com os pais, a Seichonoye surgiu em minha vida e se transformou. Desde então, querido amigo Luiz e amigos que nos acompanham, nunca mais eu deixei a Seichonoye. Então, vão aí 36 anos de prática ininterrupta deste ensinamento transformador e libertador. Ai, que lindo, né? Que lindo isso. Puxa vida, na sua autoapresentação, né, professor, esse dado que você traz de realidade, né, de ter conhecido a Seichonoye aos 14 anos, a gente sabe que é uma fase um tanto quanto complicadinha, né, na vida da pessoa, o início da adolescência, né, então esse foi um cenário bastante interessante saber, né, do senhor, que foi justamente nesse momento, até porque nós temos muitos pais que nos acompanham nesse momento, né, e que têm filhos com essa idade também, né. Bom, então vamos dar continuidade aqui a esse nosso bate-papo, né, professor? E você Sim. Comenta aí que logo que você chega, então, a Seichonoye, traz aí esse cenário de um pouco de desarmonia com os pais. E dando sequência, então, como que as coisas começaram a deslanchar, professor? Perfeito. Luiz, preletor Luiz, só uma observação, né? Você disse um cenário de um pouco de desarmonia. Na verdade, era muita desarmonia, para ser bem sincero, né? Então, em casa, sobretudo aos finais de semana, então eram muito conturbados os finais de semana em casa. Meu pai, sempre trabalhador, mas meio-dia, no sábado, chegava ao fim de seu expediente, e até que ele chegasse em casa, ele parava de bar em bar, né, tomando as suas cachaças, até que quando chegava em casa, ele estava completamente bêbado, alterado, e ali começavam as brigas, as ofensas, né? Então, foi nesse cenário que a Seichonoye surge na minha vida. Então, interessante, né, que a gente aprende na Seichonoye que quando a gente é criança, a gente tende a não enxergar o defeito dos pais. Então, com certeza, quando criança, eu não via defeito algum em meus pais. No entanto, à medida em que a gente vai crescendo, até é interessante, né, uma coisa que eu aprendi também até vivendo o ensinamento da Seichonoye. E é interessante, porque eu conheci a Seichonoye com 14 anos, justamente nessa fase muito interessante da vida de um ser humano, e dentro da Seichonoye existe um departamento chamado Departamento Juvenil. O que é esse departamento juvenil? Trabalha, orienta adolescentes, pré-adolescentes de 11 a 14 anos. E talvez justamente por eu ter vivido todo esse sofrimento, tentado suicídio por 3 ocasiões, o fato é que eu considero que eu me identifico ainda hoje muito com o público dessa faixa etária. Embora diga-se que é a fase do aborrecimento, né, mas na verdade o que eu vejo é que são pessoas maravilhosas, né? Só que a gente está no momento da vida da gente de extrema mudança, de transição. E justamente
aí que entra a importância de uma orientação, como o da Seitonei, que surgiu na minha vida. E a Seitonei, ela vem, né, trazendo alguns pontos de referência, que ainda hoje a base do meu viver religioso. Primeiro, que o homem é filho de Deus. Sim. Acho que isso é fundamental. Independente de como seja a situação, você é filho de Deus. Por diversas ocasiões, diversas situações, eu tentava mudar o meu comportamento, eu era muito nervoso, então eu brigava muito com minha mãe brigava comigo, minha mãe também era nervosa, e claro que acabava sobrando para mim, então eu apanhava, né, de minha mãe, em média de 2, 3, até 4 vezes ao dia, para vocês terem uma ideia o quanto que eu aprontava. Quer dizer, hoje em dia, quando a gente fala da educação atual, moderna, quando fala, nossa, bater, né? Mas a gente precisa voltar naquele contexto daquela época, né? Que era algo normal. Mas eu não conseguia naturalmente perceber e entender que eu era o culpado. Para vocês terem uma ideia, era assim, minha mãe, antes de me bater, ela me advertia. E ela chamava pelo apelido, Beto, eu estou te avisando, pare com isso. Beto, Beto, Beto. Depois ela falava, Carlos, ela já estava ficando nervosa. Quando ela falava, Carlos Alberto da Silva, não tinha salvação, ia apanhar mesmo. Não apanhava pouco. Mas olha só que interessante, quantas vezes ela me dava a oportunidade de não me bater. Mas eu não enxergava, eu não conseguia me controlar neste processo. Fiz orações, né, ia às missas, conversava com o padre, conversava com pessoas mais velhas, né, fazia as orações, mas eu não conseguia mudar. E hoje está muito claro para mim, por que eu não conseguia mudar? Porque eu carregava dentro de mim a ideia de que era um ser pecaminoso, um pecador, sobretudo aquele que não honra pai e mãe, como é que pode, né, herdar a terra de Deus, a terra boa, entrar no reino de Deus? Então, quando a gente tem sentimento de culpa, por mais que a gente tente mudar ou não praticar atos que nos causam culpa, mas justamente ao contrário. Quanto mais culpa a gente sente, mais atitudes que nos levam à culpa a gente pratica. E justamente quando eu aprendi num seminário de um dia inteiro, das 9 às 16, com o saudoso preletor Adelino Pita, que eu era filho de Deus. Veja, hoje é comum em todas as religiões aqui no Brasil afirmar que o homem é filho de Deus. 35 anos atrás, não tinha esse conceito, só Jesus era filho de Deus. E foi justamente esse a grande transformação da minha vida. Eu não sou um ser pecador, eu não sou um ser pecaminoso, eu sou filho de Deus, e se eu sou filho de Deus, eu sou perfeito. Fui criado à imagem e semelhança do Pai. Eu posso dizer para você que esse foi o ponto de partida. Quando eu volto para minha casa, eu volto diferente, eu volto com uma outra visão. Lá eu aprendi que o ambiente é reflexo da mente, então que quando eu mudo, ao meu redor as coisas mudam também. Mas eu já vou te devolver as palavras, né? A palavra. No entanto, é importante que a gente entenda que as coisas não acontecem como num passe de mágica. Então, dentro da nossa tradição judaico-cristã, a gente sempre espera que ocorra um milagre na vida da gente, que a grande transformação ela vai ocorrer quando ocorre isso. E é justamente por isso que tantas pessoas, né, esperam e contam que o fato de um religioso colocar a mão na sua cabeça, orar, né, que isso vai transformar, vai ocorrer a grande mudança, né, se só de tocar, às vezes, na veste deste religioso, ele vai transformar, mas não é assim que as coisas acontecem, as coisas mudam na medida em que a gente vai tomando consciência desse ser sagrado. Se eu sou um ser sagrado, e como disse Jesus, amarás ao teu próximo como amas a ti mesmo. Quando você se vê como um ser sagrado, você se ama. E ao se amar, você ama a tua vida. E quando você ama a tua vida, você ama aqueles que proporcionou você manifestar a tua vida neste planeta que é pai e mãe. E aí você estende esse sentimento de gratidão aos antepassados, que chega verdadeiramente a Deus. E quando eu olho para o outro e me vejo como ser sagrado, eu projeto nele esse ser sagrado. Ou seja, as transformações elas ocorrem dentro de um princípio de racional, de prática, de persistência e de busca da verdade.
Que lindo quando você resgata essa questão do sagrado, né, professor? Nós acho que quantas pessoas que nos acompanham, nos assistem nesse momento e precisam, né, ouvir isso da gente, a importância do sagrado, embora já tenham dito isso para a gente tantas vezes, porém de formas diferentes, em situações diferentes na nossa vida, dentro de um contexto diferente, com certeza, isso mesmo. Mas eu me lembrei aqui agora, professor, que essa questão do sagrado, né? O Vitor, nosso filho, hoje está com 13 anos, né? Aí quando ele tinha 13 anos, professor, você que conheceu ele bebezinho, né? Foi. Pois é. O Vitor tinha uns 6 anos, e aí a gente estava tomando banho junto, fazendo aquela folia embaixo do chuveiro, né? Que a gente aproveita para se divertir também. E nesse exato momento ele me pergunta: papai, qual é o lugar mais sagrado do mundo? E eu confesso que na hora minhas pernas, assim, estremeceram, né? Sim. Mas aí eu respirei fundo e disse para ele assim: filho, o lugar mais sagrado do mundo tem que ser aquele onde você estiver, né? Onde você estiver é o lugar mais sagrado do mundo, porque o sagrado está dentro de você, ele não está fora de você, né? Mas só para a gente esquentar um pouquinho o nosso bate-papo, né? Bom, aí, professor, você então conheceu a Seicho-no-ie aos 14 anos com esse cenário, e aí você logo já começou a se envolver com o ensinamento, né? E de que forma que as coisas começaram a, entre aspas, caminhar aí? Perfeito. Olha só, na verdade, a Seicho-no, ela começa a funcionar na minha vida uns dias antes de eu conhecer a Seicho-no-ie. Quando eu tive eu magoei muito a minha mãe com palavras sem sentido, vamos dizer assim, né, fazendo uma cobrança a ela, veja, porque eu com 14 anos, e quando eu falei a bobagem que havia dito, na mesma hora eu pensei, e foi a primeira vez, confesso a vocês, que eu pensei, agora eu mereço apanhar, porque realmente isso foi um absurdo, eu jamais deveria falar isso para minha mãe. E engraçado, né? Engraçado é a forma de expressão. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu levei a pior surra da minha vida, sem sequer a minha mãe ter levantado um dedo em minha direção. A pior surra da minha vida que eu levei foi quando olhei nos olhos dela, no rosto dela, eu vi ela perplexa e vi as lágrimas escorrendo. Confesso que essa foi a pior surra que eu já tomei até hoje. E naquele momento, então, eu tentei mudar, né, desconversar, tentei pedir desculpas, mas, como se diz no ditado popular, o leite foi derramado. E nesse instante, então, ela me disse, dentro do jeito dela, não do jeito que eu estou falando aqui, porque minha mãe tem pouca instrução, né, mas ela disse, em outras palavras, assim, tudo que eu pude fazer por você, eu fiz. Mas nunca é suficiente, eu nunca sou uma boa mãe para você. Então, já que é assim, não tem problema, porque a partir desse momento, eu não serei mais a sua mãe, e a vida será a tua mãe. E quem sabe a vida não te dá mais do que eu pude te dar. E a partir daquele momento, a minha mãe rompeu comigo. Ela simplesmente parou de conversar comigo, parou de me responder, nem mesmo quando eu pedia bênção a ela, né, e fui educado dentro desse ambiente religioso, de pedir bênção aos pais, aos avós, aos tios, e ela me ensinou isso, e ela simplesmente não me respondia mais. E foi quando eu concluí de que eu tinha me tornado uma pessoa tão egoísta quanto eu considerava o meu pai, porque as brigas ficaram pior em casa quando eu justamente aí com 10, 11 anos de idade, eu passei a tomar partido de minha mãe ir contra meu pai. E justamente nesse momento eu entendi o quanto que eu era pior do que minha mãe, do que meu pai, porque afinal de contas eu não tinha visto nunca minha mãe chorar, por mais que ele aprontasse. E é interessante que muitos anos, um ano depois, né, que eu conheci a Seicho-no-ie, esse livro, Buscando o Amor dos Pais, do professor Kamino Kosumoto, ele traz um trecho que diz o seguinte, que aquilo que nós mais criticamos em nossos pais, tendemos a fazer algo parecido.
E olha só, então eu criticava meu pai de ser egoísta, de ser injusto com minha mãe, e eu ajo dessa maneira com ela. E aí eu pensei, não mereço viver, quero morrer de verdade agora. E decidido a ir até o fim nessa quarta tentativa, vamos dizer, que estava programando, meu chefe, meu patrão, o senhor Oswaldo Rossini, aqui em Barretos, me chama, percebendo que eu não estava bem, depois que terminou o expediente da farmácia onde eu trabalhava, ele me pediu para não ir embora, para esperar que ele tinha que conversar comigo. E ele me apresenta a Seitonoye. Embora ele não fosse da Seitonoye, aliás, ele não era da Seitonoye, mas ele era e é Seitonoye, porque ele divulgava as revistas da Seitonoye na farmácia dele. E quando chegava clientes dele, né, e falava, seu Oswaldo, eu tô mal, porque o médico disse isso, ele sentava no banquinho, né, que era parecer um banquinho de divã do psicólogo, e ele falava que a doença não existia, a doença não existe, não fica assim, mas como a doença não existe, ele é dono de farmácia, né, coisa maluca essas histórias, mas foi justamente esse homem maravilhoso que me trouxe, né, o primeiro sentimento de gratidão aos pais. E ele me tocou tanto, eu falei, mas o leite foi derramado. Ele disse, não tem problema, você tem um seminário, vai ter um seminário da Seitonoye, vem um preletor de São Paulo, você vai participar e a sua vida vai se transformar. Olha só, voltei para casa, né, porque eu havia mudado meu interior, e aí pedi bênção para minha mãe, e tive a impressão que ela respondeu, perguntei novamente para minha mãe, e ela respondeu brava, ríspida, dizendo, por que toda hora você fica pedindo bênção? Já não falou? Já não respondi? E as coisas voltaram naquele momento ao normal. Quando eu mudo, ao meu redor muda também. É verdade. Mas eu havia assumido o compromisso de visitar, de ir nesse evento da Seitonoye. E aí eu pensei, não preciso mais ir. Porque a minha vida voltou ao normal. E naquele momento que eu decido não ir, falo com minha mãe, né, na sexta-feira, essa situação, ela disse, você se comprometeu a ir? Falei, sim. Então ela disse, então você vai. Você vai. Mesmo assim, eu tentei dar uma desculpa, mas ele me presenteou com um convite, sem que eu precisasse pagar, e disse que a esposa dele estaria esperando. Sim. E aí eu vou para o seminário com a intenção de ela me ver e eu voltar embora, ir embora para casa. Ela me vê na porta, estrategicamente sentado do lado da porta, era só dar um espirro e eu já ia embora da Seitonoye. E ela vai e me faz sentar na frente, na primeira fileira, em frente ao preletor. Né? Me convenceu que eu tinha que fazer isso. E foi justamente aí que eu vejo o amor de Deus como é grandioso. Né? O quanto Deus nos ama. Porque na primeira palestra me emocionei, na segunda palestra, quando disse que era homem é filho de Deus, ali tocou meu coração, e quando olhei no relógio, era 16 horas, eu não podia acreditar que estava acabando. E a preletora Claudineia, a esposa do senhor Oswaldo, veio me falar da reunião dos jovens que acontecia todos os sábados. E ela disse que era para eu voltar no próximo sábado na reunião de jovens. E eu voltei. E a minha história está extremamente ligada a esse amor das pessoas. Né? Então, uma coisa que me emociona é que as pessoas nunca olharam para o meu aspecto físico, para a minha roupa. Eu era muito pobre, morava num bairro onde não tinha asfalto, meu pai engraxava meu sapato, né? Meu pai era vaidoso, né? E me ensinava a ter essa vaidade, carregar uma flanelinha no bolso e quando chegasse no asfalto, tirar a poeira. Mas minhas roupas eram muito simples, muito gastas. Mas nunca ninguém olhou para aquele, sabe, prospecto de um garoto pobre da periferia. Sempre me trataram, desde o primeiro momento na Associação dos Jovens, como ser sagrado. E a minha vida, ela começa a se transformar ali pelo amor desses líderes da Seitonoye, pelos líderes da Associação dos Jovens, né? Aprendendo eu não gostava de ler, né? Como bom brasileiro da minha época, né? Com raras exceções que eu não gostava de ler, mas a Seitonoye é tudo na base da leitura. Aí passei a ler mais o ensinamento, buscar mais, fui para a academia de Ibiúna. A Academia de Treinamento Espiritual da Seitonoye é um lugar mágico, transformador. Eu falei que não existe mágica, força de expressão de novo. E nesses processos, você vai mudando a mente, você vai olhando, né, e entendendo que tudo na vida ocorre por um motivo. Ou seja, eu nasci no lugar que era para nascer, como filho de quem tinha que ser, nas circunstâncias que deveria ser, para que meu espírito imortal, o corpo carnal morre, mas o espírito que construiu esse corpo, ele não morre. E esse
espírito necessita desses treinamentos. Por isso tudo acontece, por isso nada acontece ao acaso. Tudo acontece do jeito que deve ser. Na medida que eu fui entendendo isso, eu fui parando, né, de culpar os meus pais, parando de culpar o ambiente, de culpar o destino. E aí eu comecei a entender, né, que era eu o responsável, usando meu livre-arbítrio, pelo uso inadequado das leis mentais e da palavra, né, dos meus pensamentos, né, eu fui formando esse ambiente que chamamos também na Seichono de karma, né, eu fui formando um karma negativo, e agora era o momento de aprender, mas até mesmo o karma negativo, eu aprendi na Seichonoye, que é como fruto, vamos dizer, né, resultante da lei de causa e efeito, na verdade não é uma coisa ruim, negativa, mas é a oportunidade que a gente tem de poder rever a própria vida e aprender com as experiências pregressas para que a gente possa ter uma vida no presente de forma plena. Eu posso dizer que, resumidamente, foram esses os caminhos que eu trilhei para ir transformando. Então, primeiro foi mudando o ambiente, mas meu pai continuava alcoólatra. A primeira vez que eu fui para Ibiúna, fracassei de dizer pela primeira vez que amava eles. Da segunda vez também fracassei. Da terceira vez veio um insight. Eu queria um ambiente favorável para dizer que os amava. Mas o ambiente favorável se deu quando eu nasci. Dentro desse aspecto que eu falei agora, meu amigo Luiz, justamente quando eu nasci, mesmo que tivesse sido posto à adoção, mesmo que tivesse sido abandonado na maternidade, ainda que eu não soubesse quem era meu pai e minha mãe, só o fato de eu ter nascido, ou seja, de ter a oportunidade de aprender, né, resgatando a minha vida, ou as minhas vidas pregressas, só por isso eu já tinha motivo para agradecer. E quando eu chego em casa, o ambiente que eu nunca tinha visto estava formado. Meu pai estava sóbrio, num domingo à noite. Perguntei o que havia acontecido e ele disse que nada. Então, por que vocês estão acordados? Ele me disse que estava com saudade. Eles estavam com saudade, estavam esperando. Foi a primeira vez que eu senti isso. E me chamou de filho. Eu sempre sonhava que eles me chamassem de filho, porque eu não gostava do meu nome. Carlos Alberto da Silva queria dizer, vai apanhar. Lembra, né? Eu falei agora há pouco, né? Então eu queria ser chamado de filho. E ele falou filho. E aí eu comecei a chorar, disse a ele que eu amava e que me esforçaria para que ele tivesse orgulho de mim. Ele chorando, me abraçou e dizendo que não precisava me esforçar, porque eu era o filho que ele sempre desejou ter. Enfim, esse é todo o processo de transformação que a gente vai aprendendo a ter na vida. Que lindo, nossa, ouvindo aí, né, um trecho da sua história, eu fiquei pensando assim, o quanto o acolhimento, ele é muito importante, né, e se tem uma coisa que a Seichonoye faz, e faz muito bem feito, é isso, né, é abraçar, é acolher as pessoas que estão chegando, né, porque, claro, existe aquela máxima, né, que as pessoas chegam na Seichonoye ou pelo amor ou pela dor, né? Bom, quem chega pelo amor é mais ainda acolhido com amor. E quem chega pela dor, esse acolhimento, ele faz toda a diferença, né? A gente conhece muitas pessoas que chegaram na Seichonoye em situações às vezes até pior das que o senhor chegou, né? Sim. Mas essa diferença, né, esse diferencial que a Seichonoye tem de acolher as pessoas, de chamá-las de filhas de Deus. Eu também, quando eu fui a primeira vez na reunião da Seichonoye, na recepção, quando me disseram boa tarde, filho de Deus, eu quase caí sentado no chão, porque eu falei, gente, como assim? Mas é importante, isso reforça, professor, essa ideia, né, da gente acolher sempre muito bem as pessoas. Então, Sem queria dúvida. pedir para as pessoas que estão, né, participando aqui desse evento virtual, que colocasse aí no chat para nós, quando você chegou a Seichonoye, qual que era o cenário, como que tudo aconteceu. Bom, professor, vamos avançar um pouquinho na linha do tempo, né? E aí eu queria, então, entrar
no momento em que você conhece a preletora Luzia, que é um encanto de pessoa. Aliás, queríamos aproveitar esse momento também para mandar um grande beijo para sua esposa, um grande abraço para os seus filhos, né, que são lindos, lindos. Então, a gente queria começar aí, entender um pouquinho como que vocês se conheceram, até construir essa linda família de vocês. Perfeito. Bem, eu conheci Seitonê em 1985, e em janeiro de 1989, eu recebo uma ligação da sede central do então presidente nacional da Associação dos Jovens, senhor Kazutoshi Noguchi, fazendo uma série de questionamentos a mim. Eu havia, né, mencionado com o nosso supervisor à época, que também era diretor da Seitonê do Brasil, o preletor Jorge Taba, né, ele soube do meu desejo, do meu anseio de trabalhar um dia na sede central. Sim. E ele comentou com o presidente Noguchi à época, e surgiu uma vaga e ele me liga, né, por indicação do preletor Taba, né, fazendo uma série de perguntas, e me convida para ir trabalhar na sede central. Então, eu deixo, meu pai havia falecido fazia pouco tempo, então eu deixo, com a permissão de minha mãe me disse, quando eu pedi a ela a autorização para ir para São Paulo, para São Paulo, ela me diz que os pais criam os filhos, que são como passarinhos, e quando esses passarinhos criam asas, as suas penas, eles precisam voar, e os pais não devem pedir jamais. Então ela disse, vá com Deus, né? Eu te abençoo, e teu pai vai estar te orientando também. Então, de 17 para 18 anos, eu deixo Barretos e vou para São Paulo trabalhar na sede central como funcionário na Associação dos Jovens. Então, passado aí já um bom tempo, né, já quase foi 95 mais ou menos, acredito que foi 95, 94, a preletora Luzia foi trabalhar na sede central. E temos, todas as terças-feiras, chama Chiorei, né, reunião de abertura dos trabalhos da semana. Chiorei é uma expressão japonesa. E os novos funcionários sempre eram apresentados nessa reunião para todos os funcionários. E quando apresentam a Luzia, né, então, eu olhei para aquela jovem, meu coração, na hora, já ficou palpitando. Falei, nossa, que moça bonita que é essa daí, né? Então, mas foi só esse sentimento, né, que me veio naquele momento. O tempo passou, eu fui dentro do meu trabalho, ela no trabalho dela, me tornei líder da iluminação. Então, já fazia palestras, viajava fazendo palestras para jovens, para juvenis, como eu disse, que adoro o público juvenis. Então, já era um tanto conhecido, né? Trabalhando na Superintendência dos Jovens, o pessoal já me conhecia um pouco. Foi quando eu comecei a me interessar mais por ela, né? Cada vez mais. Mas ela não me dava a mínima bola. Então, era difícil pra caramba. E aí, eu comentei na associação, na Superintendência dos Jovens, que eu estava gostando dela, mas não sabia o que fazer. Eu era muito tímido, para outras coisas não, mas para isso eu era extremamente tímido. E aí, o pessoal da Superintendência dos Jovens, à época, decidiram fazer um complô do bem a meu favor. E na véspera do Dia dos Namorados, de 96, a preletora Miriam Fontes falou, Carlos, me dê, sei lá, tantos reais aqui, que eu vou comprar umas flores para mandar para a Luzia no seu nome. Aí eu falei, como? Ele falou assim, não, chega dessa história, né? Vamos lá, vamos tomar as iniciativas. E ela foi e mandou umas flores de forma anônima para a Luzia, mas a Luzia recebeu as flores, mas no dia seguinte ela não foi trabalhar, porque ficou alguns dias porque tinha sido mordida por um cachorro, né? E eu até pensei, poxa vida, o cachorro mordeu ela primeiro do que eu, né? Caramba, né? Vamos lá. E quando ela voltou, né, como é que eu vou dizer para ela? E aí também o pessoal falou, você tem que se identificar, porque ela vai achar que ela acha que é outro, e ela estava achando que era outro mesmo, olha só, que é os amigos, né, na vida da gente. E aí falaram, liga para ela, convida para almoçar. Eu, tremendo, liguei, identifiquei, falei que eu tinha mandado, ela ficou surpresa,
Convidei ela para almoçar e ela foi, assim, super gentil. Ela falou, não, não posso. E aí, quando eu falei, o pessoal viu, né, o preletor José Maria Coelho trava do meu lado e falou, convida para jantar. Ele já me percebeu, convida para jantar, convida para jantar. E aí convidei. Ela disse, mas jantar eu não quero, pode ser para ir para o cinema? Ah, pode ir para o cinema. E aí foi assim que a gente começa. E na hora de sairmos, eu lembro que alguns falaram assim, olha, se você voltar amanhã e contar o filme, você vai ver só o que vai acontecer contigo. E é interessante que até hoje a gente não lembra o nome desse filme. Começou tudo nesse dia, né? E posso dizer assim, né? Acredito que é um encontro de almas gêmeas. Sim. O pessoal na sede até dizia que nós éramos fisicamente parecidos, né? E então, se parar para ver foto ou ver a Luzia, vai ver que a gente tem muita semelhança mesmo, fisicamente. E aí começamos, então, primeiro, né, veio a Isabela. Sim. A Isabela, ela foi, assim, ela antecipou o nosso planejamento de casamento, porque casamos grávidos, sim, né, eu e a Lu. Então, ela antecipou, não é que ela foi a causa, a gente já tinha decisão de casar, mas ela antecipou. E a partir desse momento, né, nasce a Isabela dentro já do Bojo Seitianoye. Um ano e 5 meses depois, nasce o Luiz Felipe. E o Luiz Felipe, ele nasce também dentro de uma situação muito interessante, que a Luzia, após ter engravidado da Isabela, consulta de rotina com a médica dela, e com os exames identificou que ela estava com vários pequenos cistos no ovário e mioma também. Então, ela teria mioma no útero e cisto no ovário, acho que é isso. E ela precisava, então, ela fazer o tratamento, e nesse inteirinho ela não tinha chance nenhuma de engravidar. Mas a Lu, ela tinha problema com o pai, ela foi, os primeiros anos de vida dela, ela foi criada pelos avós, sim, porque os pais se separaram antes que ela nascesse, eram muito jovens. Então, notadamente, ela tinha um sentimento de mágoa com relação ao pai muito forte. E quando eu saía para fazer palestras em São Paulo, ela me acompanhava, e normalmente eu abordava sobre a questão dos pais, eram os temas que mais me pediam. A gente voltava para casa e ela agradecia, dizendo que ela tinha dado um passo a mais. Então, pela Seitianoye, a gente aprende que o ovário, o órgão reprodutor feminino, está ligado ao pai. Então, na minha cabeça, era o pai, né, que ali, então vamos fazer oração, vai dar tudo certo, isso e aquilo. Mas, poucas semanas depois, menos de 2 meses depois, eu fui para fazer um evento em Brasília, e era um evento de encontro de líderes, representantes, e eu fui o primeiro a chegar para fazer uma conferência, e o evento seria num convento de freiras. Eu cheguei antes, e eu esqueci de levar meu Walkman. Olha a época que era, do Walkman. E não tinha TV lá na cela que eu tinha ficado, não tinha nada, só o silêncio da madrugada. E esse silêncio da madrugada, ele começou a me forçar a ouvir a voz da minha consciência. E num dado momento, me veio uma voz que disse: a sua esposa não está doente por causa do pai dela, está doente por sua causa. Uau. Você adoeceu. E aí eu falava, não foi. Mas aí eu comecei a perceber que eu havia falhado na primeira gravidez. Eu achava que estava pronto, achava que estava preparado, mas eu não tinha a sabedoria de ter a paciência da transformação, da insegurança que a gravidez traz para uma mulher. Sim. E eu tenho que dizer que não fui, sabe, um companheiro que ela merecia. E ali me veio que eu tinha provocado, não era o pai dela. E nesse momento, então, eu comecei a chorar e pedia perdão. Né? Eu fazia oração do perdão para ela, pedindo perdão. Eu dormia, acordava, continuava fazendo oração do perdão, dormia de novo, até que amanheceu o dia, saí correndo, achei um telefone público, famoso orelhão, liguei para casa, e quando ela atendeu,
eu comecei a chorar, pedir perdão para ela, dizendo que era tudo responsabilidade minha. Eu fui o culpado por você adoecer. Ela disse, não, fui eu, porque eu fiz isso, eu não fui companheira assim, tal, tal, tal. Ela chorou junto comigo, ela falou, fique bem, quando você chegar a gente conversa mais. E aí foi o evento, final de semana todo. No domingo à noite, quando voltei, conversamos, pedi perdão pessoalmente, choramos muito, e naquela noite ela sentiu que engravidou. Ela parou de tomar os remédios, a Luzia é muito sensitiva, Sim. Ela tem uma sensibilidade muito grande. Muito grande. E ela voltou ao médico, a médica novamente, algumas semanas depois, e a médica advertiu dizendo que era impossível ela estar grávida, pela situação crítica que ela vivia. E quando foi pedir a ultrassom para ver a situação, e ela, por ela ter parado de tomar a medicação, o fato é que o Luiz Felipe já existia lá, o coraçãozinho dele estava batendo, e ele estava se formando. Então, tem essa história aí. Depois veio, 1 ano e 5 meses depois, veio o Gustavo. Então, éramos em 5 em casa. E quando o Felipe, resumidamente, por causa do nosso horário, eu vou sintetizar bastante essa parte, Luiz. Sim, sim. Luiz. Quando o Felipe estava com 6 para 7 anos, ele começou a apresentar dificuldade de exercícios que ele fazia com facilidade, como subir escada. A gente morava no primeiro andar do nosso edifício, e era de 18 andares, então ele e os amigos brincavam de subir de elevador até o 18º, depois desciam correndo, disputando corrida pelas escadas. Ele fazia judô, fazia aula de futebol, capoeira, e ele começou a ter dificuldade de coordenação motora, sobretudo nas pernas. E aí procuramos vários médicos, falavam que não era nada, idade óssea estava tudo certo, mas ele foi acentuando essa situação, até que foi... a Luzia levou num ortopedista que indicou um que identificou, na verdade, com os exames, que ele havia nascido com uma distrofia muscular, né, uma distrofia rara, né, de 1 a cada 3.000 pessoas, e ele chamada distrofia muscular de Duchenne, que afeta primeiro os membros inferior, depois o superior, e que torna progressiva, e que torna a pessoa cadeirante. Esse momento foi um momento muito intenso, que nos levou de volta mais profundo possível no sagrado. A oração, a empatia, como você mesmo disse, o amor das pessoas. Quando isso se tornou público, inúmeras regionais do Brasil, líderes, providenciaram maratona de leituras de sutras para nós. Isso tudo foi nos fortalecendo. Mas com o primeiro acompanhamento médico disse que isso acontecia com os meninos. Se houvesse um irmão, deveria fazer exame, foi feito, o Gustavo também tinha. E quando chegou próximo dos 9 anos, que o Felipe precisava já ir para a cadeira, mas para ele estava numa situação muito difícil dele aceitar essa situação, o Gustavo poderia ficar mais um pouco mais em solidariedade ao irmão. Ele disse, então, já que eu vou ter que ano que vem, então eu vou junto contigo agora. Mas ainda assim estava difícil para todos nós a situação em casa. E apesar dos cuidados, entre aspas, que a gente tomava, a Lu engravidou novamente. Embora os médicos dissessem que isso não era recomendável. Mas na Setionê nós acreditamos que nada acontece por acaso, como eu falei agora há pouco. Sim. E veio esse anjo na vida da gente, chamado Carlos Mateus, 9 anos depois do Gustavo. E o Carlos Mateus, ele chegou trazendo luz para nós. Porque a alegria de receber um novo membro na família fez com que aquela situação, aquele processo de ir para a cadeira de rodas se tornasse mais leve. E quando ele nasceu, então, alegria. E quando ele aprendeu a andar, então ele empurrava os irmãos na cadeira de rodas, né? Ou então ele pedia para os irmãos, sentava e falava, ele subia no colo deles e falava, me leva no quarto. E aí, então, era aquela festa no nosso apartamento. Então, e a Setionê sempre presente na vida da gente ali. O amor das pessoas. E a gente foi aprofundando cada vez mais.
Hoje, né, aqui, estou em Barretos, né, o nosso querido presidente doutrinário para a América Latina, o professor Fumio Nishiyama, à época, 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, me designou para uma missão missionária, de vir trabalhar no interior como preletor da sede internacional, dando assistência para 3 regionais, Barretos, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. E aí eu pude ficar próximo da minha família já estava aqui, porque nesse interim, né, 6 anos atrás, a Luzia foi diagnosticada com câncer de mama, e a gente mudou para Barretos, que é minha terra natal, e que tem o Hospital de Amor aqui, graças a Deus está totalmente curada, mas para o bem da família entendemos que era o melhor lugar para ficar, era aqui, para eles. Eu estava em São Paulo, eles aqui, mas o professor Nishiyama me deu essa oportunidade de dedicar ao movimento, estando mais próximo da minha família. Então, hoje, né, a Isabela está formada na Faculdade de Engenharia Civil, formou semestre passado. O Luiz Felipe está agora no último semestre da Faculdade de Tecnologia... meu pai, fugiu o nome, mas na área da tecnologia, ele está terminando a faculdade. O Gustavo, ele fez curso no Senac de designer gráfico. Os dois abriram uma empresa de mídia, né, mídias sociais, de criações de sites. O Carlos Mateus é extremamente aplicado na escola, tanto que nessa pandemia, logo que começou, ele está no ensino fundamental 2, e de repente a professora pediu o endereço dele, porque ia mandar um bolo para ele por ser o aluno mais aplicado, mais participativo, né? Então, foi nesse interim de mudança, o câncer da Luzia, que ela decidiu prestar exame para preletor, porque um grupo de preletores aí de São Paulo, do Jabaquara, né, iam em casa fazer oração com tanta convicção, com tanta força, que ela é muito tímida, a Luzia. E ela não consegue se ver fazendo palestras. E ela perguntou, eu posso ser preletora só para orar? Eu falei, é o que mais precisamos. Então, eu quero ser preletora para fazer esse trabalho que eles fazem. Enfim, a gente está aqui, né, eu estou fazendo um trabalho pioneiro, um trabalho piloto aqui, que está sendo muito gratificante, estou aprendendo muito. A minha família, né, a gente está muito bem, graças a Deus, né? Os 3 meninos estão cadeirantes hoje, os 3 rapazes. Apesar disso, eles mostram realmente a força infinita, a capacidade infinita que está alojada e que é um ser perfeito. Então, eles fazem coisas que muitas pessoas que não apresentam nenhum tipo de deficiência física, talvez não conseguiriam fazer, além de serem pessoas focadas na fé. Então, eles colocam, não conseguem ficar na posição de oração, mas eles colocam o CD, o Shinsokan, eles realizam o Shinsokan, eles fazem leitura de sutra, leem livros, participam da Associação dos Jovens, tá entendendo? Então, são pessoas de muita fé. E o que esses meninos conseguem fazer no teclado virtual, a professora do Luiz Felipe disse que profissionais da área não conseguem fazer no teclado normal, não consegue fazer as coisas que ele faz no teclado virtual, com os movimentos limitados que tem. E ele desenvolveu um aplicativo, né, com um fisioterapeuta, né, eles fazem fisioterapia 3 vezes por semana eles precisam fazer fisioterapia, e a fisioterapeuta apresentou outro fisioterapeuta para um projeto de TCC do Luiz Felipe. E a coisa está fluindo bem, eu não posso adiantar aqui que é esse TCC, mas é uma coisa na área da saúde extraordinária. Que lindo. No entanto, esse fisioterapeuta solicitou a ele um aplicativo, um app, para que pudesse ser utilizado pelos fisioterapeutas nas UTIs, que seria muito útil, que é aquela coisa de fazer o controle na palma do celular e não à mão, como a maioria se faz hoje, né, de todo o controle das máquinas que tem lá. Então, faz tudo por esse app, né? Então, para ver a capacidade infinita que está dentro do ser humano, que não é limitada
por qualquer dificuldade física. É isso, resumido, meu irmão. Fantástico, fantástico. Eu quero dizer, Dr. Carlos, que assim, a sua história, né, a sua história de Luzia e de seus filhos, assim, é uma história totalmente inspiradora. Vocês são, assim, um exemplo, né, de família, um exemplo de dedicação. Os seus filhos são a prova viva, né, da capacidade infinita, que é o que a educação da vida fala, né, que todo ser humano é filho de Deus e possui em seu interior capacidade infinita. Isso na teoria é muito lindo, né? Mas quando a gente vê isso na prática, é fantástico, assim, é fantástico. Eles são a prova viva de que isso realmente não é só do conhecimento intelectual, mas é possível, né? Eles se superam. Então, a história de superação deles é muito linda. Parabéns, viu? É inspiradora para nós, os pais. Eu e a Luzia também nos inspiramos neles. Né? E eu sempre viajei muito, né, pela Seitonoye, então eu não acompanhei o desenvolvimento dos meus meninos. Eu não estava em casa quando eles falaram papai pela primeira vez. A Luzia é uma guerreira. Né? E praticante mesmo da Seitonoye, então, além de ensinar os ensinamentos, passar os ensinamentos, sobretudo através dos livros infantis do professor Junji Miyaura, né, que eles cresceram com o Joãozinho, Joãozinho e Maria Neuzinha, né? Então, eles cresceram com os livros do professor Junji, cresceram, né, quando eu estava em Ibiúna. Então, todas as vezes que eu fui para Ibiúna, eles iam comigo, cresceram em Ibiúna, Convenção Nacional dos Jovens, desde recém-nascido eles iam para a convenção, aprendendo aquilo. Então, desde pequeno, eles falavam que queria fazer oração matinal. Não, dorme mais um pouco. Não, eu quero ir fazer oração matinal. Né? E aí, 5 e pouco da manhã, acordava, preparávamos eles para ir para o salão que queriam orar. E a Luzia, todas as noites, ninava eles com os hinos sagrados da Seitonoye. Ou seja, a educação da vida, né? Que é aquela educação que não traz o conhecimento de fora para dentro, mas que extrai aquele conhecimento, a potencialidade do Filho de Deus, o ser sagrado que está dentro. Se não fosse esse ensinamento, Professor Luiz, nem sei o que seria, né? Se você me permite, aqui no livro Buscando o Amor dos Pais, na página 40, eu vou ter que virar de lado, porque a idade chega, né? E as vistas... Então, diz assim, a Seitonoye é um movimento vivo, cujo objetivo é fazer manifestar o paraíso na Terra, através do correto modo de viver e da correta educação, como consta as 7 declarações iluminadoras. Por isso, resolvi participar do movimento da Seitonoye, contribuindo para a difusão da educação correta. O professor Camilo Kusumuto. Né? Então, eu queria dizer assim, que eu estou extremamente grato de estar aqui contigo, né? E eu preciso verbalizar isso, né? O quanto, né, eu respeito e reverencio, né, o trabalho dos educadores, né? E vocês, né, da Seitonoye, esse trabalho belíssimo que vocês fazem há décadas, né, transmitindo a educação da vida e dando um norte, dando uma ferramenta poderosíssima para todos os profissionais da educação. Né? Profunda reverências a esse trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, muito obrigado. Eu também quero manifestar publicamente aqui, né, o profundo respeito e admiração que nós temos por você, pela sua esposa, porque a lição de vida que vocês nos passam é muito grande, né? Queria aproveitar também e fazer um breve relato, quando você fala, né, que a Luzia embalava, né, os filhos ao som do hino sagrado. O Vitor, nosso filho, ele nasceu com uma má formação no pipi. E aí a pediatra disse, olha, quando ele tiver com 2, 3 aninhos, tem que fazer a cirurgia. E aí eu falei, tá bom, quando chegar lá a gente faz. E aí quando chegou na época, a médica falou, olha, agora não dá para esperar mais. E aí eu falei, tá bom, vamos marcar. Fizemos todos os exames, marcamos a cirurgia, e aí ela falou, olha, no dia da cirurgia, vocês têm que estar com o Vitor em jejum às 6 horas da manhã no hospital.
Chegamos com o Vitor às 6 horas da manhã, ela nos acolheu no hospital, e aí eu disse para ela assim, doutora, eu queria pedir uma coisa para a senhora. Ela falou, já sei o que você quer e não vou deixar. Falei assim, o que é? Ela falou, você quer assistir a cirurgia? Eu falei, exatamente. Ela falou, não pode, Luiz, é protocolo do hospital. Eu falei, não, né, tudo bem. Aí levaram o Vitor, eu e a Mari ficamos lendo a sutra, na recepção, né, do hospital. Passado uns 40 minutos de cirurgia, chega uma enfermeira assim, quem são os pais do Vitor? Aí eu e a Mari, nós assim, ó, a médica está chamando um de vocês dois lá dentro do centro cirúrgico. E aí a Mari olhou para mim, eu olhei para ela, eu falei, Mari, deixa que eu vou, né? Aí fui andando, o que aconteceu? Nada, pai, vamos embora. Aí foi colocando aquelas roupas, aquelas coisas, né? Quando eu entro no centro cirúrgico, doutor Carlos, o Vitor gritando dentro do centro cirúrgico. E aí a médica disse assim para mim, pai, eu não sei o que aconteceu, ele voltou muito antes da anestesia. E eu preciso finalizar a cirurgia. Aí eu disse para ela assim, pode deixar, doutora, eu sei o que eu tenho que fazer. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, Vi, é o papai, eu te amo. Ele gritava assim, ama nada. Aí eu falei para ele assim, o que você quer? Ele disse assim, eu quero sentar. Aí eu olhei para a médica, ela fez, não pode. Aí eu falei para ele assim, filho, se você ficar quietinho e ouvir o que eu tenho para te dizer, eu deixo você sentar. Aí ele parou de gritar e ficou quieto. Aí eu aproximei a minha boca bem pertinho do ouvido dele e comecei assim, eu ouço a voz que soa no meu interior. Aí fui cantando, ele foi ficando quietinho e voltou a dormir de novo. Aí a médica se aproximou, continuou a cirurgia. Enquanto a médica terminava a cirurgia, e eu fiquei fazendo carinho na cabeça dele, a enfermeira virou para mim e disse assim, pai, eu vou fazer uma cirurgia semana que vem, você vem cantar no meu ouvido? Eu disse, que lindo, claro. que linda história. Muito bem. Aí, quando terminou a cirurgia, a médica disse assim, ó, pai, agora fica aí um pouquinho com ele vai acordar da anestesia, e aí, se ele estiver bem, a gente sobe com ele pro quarto, né? Fiquei esperando, daqui a pouco ele abriu o olho. Eu, oi, filho, tudo bem? Ele, tudo. Aí eu assim, você quer sentar? Ele, não. Eu falei, agora que pode, não quer. Aí ficou ali no períodozinho, né, de observação, e depois subimos para o quarto, e aí a Mari pôde ir vê-lo, né? E assim, eu cantando um hino sagrado dentro de um centro cirúrgico. Luiz, você sabe que esse hino, né, era o preferido das crianças, né, dos 4, né, são hinos realmente assim, que traz esse sagrado, né, que você frisou tanto no início do nosso programa, né, que desperta em nós esse sentimento do ser sagrado, do Deus como nosso Pai, nosso melhor amigo, né, que nos ampara e que nos ama incondicionalmente, né. Obrigado, viu? Obrigado por dividir conosco essa história do Vitor. O Vitor também é um ser de muita luz, como é você, como é a Mari, né? Eu conheço vocês aí desde quando nós éramos jovenzinhos, né? E sei o quanto vocês são firmes e realmente praticantes dos ensinamentos da Seiichi Mãe. Muito obrigado. Obrigado, né? Bom, professor, eu estou amando essa conversa, ficaríamos horas aqui, né? Trocando experiências como pais, né, que aplicam a educação da vida, mas estamos nos aproximando, né, do final do programa, e eu queria, então, passar a palavra para o senhor, para o leitor, para que nas suas considerações finais, então, você pudesse deixar aí uma mensagem para a gente. Tá certo. Nós estamos, então, uma coisa acho que bastante importante é assim, quando a gente pensa em termos de pais, todos os pais desejam ser para seus filhos pais melhores do que os seus puderam ser para você. Esse é o desejo que todos nós temos.
Mas um cuidado que eu considero sobretudo as minhas experiências, né, religiosas no campo de orientação pessoal, ou seja, não quando está fazendo palestra, mas quando você está, sabe, olhando olho a olho com pessoas, e são milhares de pessoas. Aquilo que nós criticamos em nossos pais, nós temos a tendência de fazer quando nós nos tornamos pais. Mas tem uma situação extremamente delicada, que é quando nós julgamos, criticamos e julgamos, aliás. A gente não costuma julgar os pais, porque para haver julgamento tem que dar direito ao contraditório, e a gente não dá esse direito. Na verdade, quando a gente fala de julgar os pais, quer dizer que, na verdade, nós já damos o veredito, culpados. E por esse veredito, muitas vezes a gente diz, eu serei completamente diferente do que eles foram para mim. Só que esse rompimento, essa ruptura, vem causando grandes danos às nossas crianças, que é o futuro do nosso país, que é o futuro da humanidade. Porque para sermos completamente diferentes dos nossos pais, muitas vezes achamos que basta sermos amigos e deixá-los fazer tudo o que querem. Mas a criança, ela não tem ainda a maturidade, e é nos pais que ela vai aprendendo a ter a sua referência. E o que a gente vê hoje são pais, muitas vezes, comprando o smartphone, por exemplo, para uma criança pequenininha, justamente porque dá muito trabalho ser pai. Então a criança está chorando, dá um smartphone, e a criança para de chorar naquele momento. Eu, às vezes, acho que era preferível, sabe, eu prefiro que a minha mãe fosse, que eu viveria de novo, sendo tudo que eu vivi com minha mãe, apanhando dela daquele jeito, mas ela mostrando que eu era importante para ela, do que se ela fosse essas mães, os pais modernos, que para que eu parasse de dar trabalho, me entregasse um celular na mão. Né? O bem mais precioso na vida dos pais são seus filhos. Mas a gente não vai poder ser bons pais se nós continuarmos a criticar e a dar o veredito de culpado aos nossos pais, porque aquele que julga é julgado, aquele que condena também é condenado. Então, para o bem de nossos filhos, para o bem de nossas crianças e adolescentes, para que haja diminuição significativa do número de suicídios, que a gente tanto vê, pais, participam mais, mostrem-se mais presentes na vida de seus filhos, mostra que eles são importantes. E não tenham medo de errar, porque, às vezes, né, é preferível errar tentando do que não errar não tentando. Os filhos não nascem com manual de instrução. Os filhos não nascem. Então, a gente aprende a ser pais sendo pais. Isso. Por isso que quando nos tornamos avós, a gente ama tão desmesuradamente, porque agora a gente já tem experiência de ter criado os filhos, e tudo aquilo que nós falhamos com os nossos filhos, a gente vai, de alguma forma, tentar compensar com os nossos netos. Assim é o ciclo natural. Leem a verdade da vida. Participem, né, de eventos nas nossas reuniões presenciais, se Deus quiser, em breve estaremos voltando, até lá, nas atividades presenciais, no seminário de treinamentos espirituais, no congresso, né, latino-americano que vai acontecer. Todas essas coisas são importantes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Que lindas suas palavras de considerações finais. E eu, ouvindo você, né, falando aí nas suas considerações finais, eu me lembrei do prefácio do livro Pedagogia, da Seiichi Onoye, quando o mestre escreve ali, né, não há nada mais lamentável do que pais inseguros na condução dos seus filhos. A primeira vez que eu li aquilo, eu falei, gente, que estranho isso. Mas aí eu fui entender que pais inseguros criam filhos inseguros, como pais felizes criam filhos felizes também. Muito obrigado, né? Bom, nós iniciamos o programa com oração e nós vamos, então, finalizar o programa também com oração e nós vamos, então, fazer a oração que está no livro Minhas Orações, na página 186, a oração para abençoar a família. Para transformar o lar num paraíso, ore da seguinte forma: meu pai é filho de Deus, é um bom pai. Minha mãe é filha de Deus, é uma boa mãe. Meu filho é filho de Deus, é um bom filho.
Minha filha é filha de Deus, é uma boa filha. Mentalize essas palavras, acrescentando a todos os membros da família. Se houver algum familiar cujo relacionamento é mais difícil, agradeça sinceramente a essa pessoa durante a oração, mentalizando especialmente o seu nome e a sua fisionomia. Com certeza, ela se tornará uma boa pessoa. Muito obrigado, muito obrigado. E assim, então, nós queremos, mais uma vez, né, agradecer a participação do preletor Carlos Alberto, trazendo aí toda a sua experiência na história de vida, né, com a preletora Luzia, com a chegada dos filhos, que história inspiradora. Então, preletor, muita reverência, muita gratidão a todo esse momento que você nos proporcionou. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Ensinar, conduzir e inspirar pessoas faz parte da vivência de todo educador. Construir e compartilhar ideias por um mundo de amor e cooperação mútua é o desejo que habita a alma de todos nós. O Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seicha-Noye nasceu do propósito de reunir esses ideais em forma de projetos pedagógicos e memoriais e compartilhar com pessoas como você, que anseia transformar vidas nas escolas e comunidades e está em busca de ressignificar suas experiências e práticas educacionais. Partindo do princípio de que todo ser humano é possuidor de potencialidade infinita e baseados no correto uso do poder da palavra, delinearemos juntos novas alternativas e ações que permitirão desenvolver a autonomia dos educandos, o encantamento, o olhar inclusivo e fomentar as bases que consolidarão uma nova civilização ética, empática e permeada de valores eternos. Este evento, que teve início em 2012, chega à 5ª edição neste ano, em formato virtual. Palestras, rodas de conversa, apresentações de trabalhos de alunos selecionados do ciclo de estudos da educação da vida e oficinas pedagógicas compõem a programação de 3 dias. Sabemos o quanto tem sido desafiador manter-se firme no propósito de levar adiante a educação, em especial nesses últimos meses, longe das salas de aulas presenciais, onde o trabalho se mesclou com a rotina de casa. Sabemos também, querido educador, que você se descobriu e se reinventou em formatos de ensino remoto, porque tinha dentro de si a clara finalidade de continuar dedicando amor pelo aprendizado daqueles que se apresentavam por trás de uma câmera e um microfone, ou compreender aqueles que, por inúmeras razões, faltaram-lhes recursos e precisaram parar. Agora, em formato híbrido ou não, obrigado por nunca desistir. Chegou o momento de estarmos juntos e vivenciarmos novos despertares a fim de prosseguirmos firmes na missão de fazer a diferença na educação e na construção de um mundo melhor para todos. Faça parte do 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, Base para a Nova Civilização, de 27 a 29 de agosto de 2021, na plataforma Hotmart. Maiores informações, entre em contato pelo e-mail congresso@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 53. Muito obrigado!